aula dando sequência aí nos nossos estudos do TJ de São Paulo. Agora teremos como foco o direito penal, né? Como vocês bem observaram no edital, o direito penal envolve vários artigos. Então, na nossa aula, para que a gente tenha mais qualidade, a gente vai focar em uma pequena porção dos artigos. Vamos resolver algumas questões, como sempre resolvemos, e continuaremos esse ciclo, né? A gente vai prezar mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, se você está, digamos assim, com o teu cronograma um pouco apertado, porque o TJ de São Paulo está chegando, aproveite para fazer leitura de lei seca e não deixe de participar junto aqui com a gente. Eu sempre falo de lei seca, mas é o que há, né? Dito isso, pessoal, nós hoje iremos até o artigo 12 do Código Penal, ou seja, nós vamos trabalhar o título 1 do Código Penal e posteriormente nós vamos resolver algumas questões, né? Para você ver como que é uma coisa bem relativa, né? Você olha aqui o artigo do 1º ao artigo 12 do Código Penal, parece pouquinha coisa, mas quando a gente for resolver as questões, a gente vai observar que de fato são muitos detalhes, né? Embora seja uma coisa pequena aqui, você olha rapidinho, não precisava nem de uma aula para isso, mas quando você for resolver as questões, você vai notar que a aula é extremamente necessária e existem muitas questões nessa primeira partezinha aqui do Código Penal, né? Então vamos lá, pessoal. A primeira parte aqui da nossa aula é mais um pouco de leitura da lei seca e um pouco de comentários, tá? E depois a gente coloca a mão na massa, a gente resolve as questões juntos e faz o negócio acontecer, né? Então vamos lá. Deixa eu só... É que eu abro o código na tela do computador que é maior. Aí fica mais fácil para mim visualizar aqui. Para minha visualização aqui. Beleza? Então vamos lá. Artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Pessoal, esse artigo 1º, ele inicia o que a gente chama de princípio da legalidade, tá? Então, eu sei que existem aulas aí onde o pessoal estuda todos os princípios do direito penal, mas nosso foco não é esse. O nosso foco é ficar realmente observando a sequência aqui do código e fazendo os comentários aqui. Ó, obrigado aqui, está prestigiando aqui a Luciene, tá curtindo, muito obrigado aí, viu? Tá dando até um like aqui, gostei. Obrigadão, hein? Então, pessoal, o artigo 1º, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal, é aquela famosa história que conta o seguinte, olha, foi aprovada, isso posterior ao período de vacatio legis, uma lei que torna crime X coisa. Correto? Correto. O que acontece com a pessoa que praticou essa conduta antes desta lei ter sido criada? Não acontece nada. Aí, o que aconteceu da lei para frente? Aí sim, vai praticar o crime, entenderam? Então, as questões que aborda esse artigo 1º vão muito nesse sentido. Ah, professor, mas sempre trata de questões que abordam esses princípios, etc. Não vou dizer sempre, mas é uma coisa que vez ou outra cai, por não ser uma matéria muito complexa, vale a pena você estar esperto, tá? Depois tem uma outra questãozinha que é no artigo 3º, lei excepcional temporária, que eu já vou explicar com calma para ninguém errar, mas vamos lá. Lei penal no tempo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução dos efeitos penais da sentença condenatória. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Professor, não entendi nada. Vamos com calma então. Vou imaginar o seguinte, que hoje, vou dar um exemplo assim, meio banal, mas para que você entenda. Vamos supor que hoje tem uma lei falando que é crime ter um cubo mágico. Né? Tem 2 aqui, ó, que legal. Mas vamos supor que tem uma lei falando que é crime ter cubo mágico, ok? O sujeito que é preso hoje com um cubo mágico, ele vai responder por esse suposto crime, correto? Correto. Vamos supor que o sujeito foi preso com essa lei da proibição do cubo mágico
e que amanhã, por algum motivo, essa lei pare de ter efeito. O que vai acontecer com esse sujeito? Ele vai ser livre. Ok. Mas, e se a sentença dele já tiver transitado em julgado? Professor, o que é sentença transitada em julgado? Vamos imaginar o seguinte, que o sujeito praticou o crime de estar com um cubo mágico. Estou dando esse exemplo porque, dependendo da palavra que eu falo aqui, o TikTok me derruba, né? Vocês entenderam? Falar de droga, não sei o que, é complicado. O sujeito está com um cubo mágico, ele foi preso, né? E passou-se um tempo, correto? Teve a ação penal bonitinha e transitou em julgado, ou seja, não tem mais nenhum recurso. Vamos supor que o sujeito está cumprindo pena, está lá no presídio cumprindo a pena. E do nada o legislador muda de ideia e fala, olha, não é mais crime estar com um cubo mágico. O que acontece? Acontece o que está escrito ali no parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorece a gente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Professor, como é que vai cair isso? Olha, geralmente eles vão descrever uma história onde uma conduta era crime e deixou de ser crime. E aí eles começam a falar, mas o fulano já teve sentença transitada em julgado e está cumprindo a pena. O que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ser liberado, ele não vai continuar cumprindo a pena. Aí algumas questões fazem você pensar a respeito dessa questão de transitar em julgado, de que não pode, uma vez transitou em julgado não pode, mas não é assim, pessoal. Eu sei que algumas questões são pegadinha mesmo, mas elas fazem para tentar te induzir, correto? Vamos lá. Artigo 3º, lei excepcional ou temporária. Eu vou ler o artigo, depois eu vou explicar com calma, tá bom? Só a título de curiosidade, pessoal, não estou com papel, não estou com nada aqui não, estou junto aqui com vocês aqui, explicando que eu tenho decorado, que eu tenho aqui a tela que vocês estão vendo, tá? Se você olha olhando para baixo, eu estou olhando para a tela que vocês estão vendo aí, tá? Então vamos lá, o que é lei excepcional, o que é lei temporária? Vocês lembram o período da Copa do Mundo, né? Então, teve a Copa do Mundo, tal, e foi realizado no Brasil, né? Olha que bacana. Vamos supor que naquela época criassem uma lei específica que iria ter como duração a Copa do Mundo. Quando nós temos uma lei que trata especificamente de um evento, o evento eu digo no sentido amplo, tá? Não é necessariamente um evento, mas uma causa é a lei excepcional. Quando ele tem um tempo, é a lei temporária. Como assim, professor? Vamos imaginar que é criada uma lei que vai funcionar de 2025 a 2026. Legal? Legal. Correto? Então, quando você tem esse marco temporal, trata-se de lei temporária. E quando você tem atrelado algum evento, então a Copa do Mundo, Olimpíadas, Brasileirão, enfim, qualquer coisa, né? Qualquer evento concreto, né? Aí sim você fica vinculado ao conceito de lei excepcional. Professor, qual que é a diferença? A diferença prática não é nenhuma. Só uma diferença teórica que te faz diferenciar e eventualmente alguma questão vai perguntar, né? Então, às vezes você identificou que trata-se de lei excepcional temporária e a questão vai querer saber se você sabe a diferença entre as duas. Aí, às vezes você sabe parte da questão, mas você não sabe diferenciar. Então, é importante ficar esperto com isso, né? Beleza? Qual que é a grande questão dessa lei excepcional temporária? Aí a gente precisa ler o artigo 3º. A lei excepcional temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessada as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Vamos imaginar o seguinte, tá? Foi criada uma lei específica para a Copa do Mundo no Brasil. Legal? Legal. Né? Qual que era a duração dessa lei? Enquanto acontecia a Copa do Mundo. Né? Um sujeito praticou um crime enquanto acontecia a Copa do Mundo. Mas então quer dizer que depois que acabou a Copa, por isso não ser mais crime, ele não vai ter condenação, não vai ter prejuízo nenhum? Não. Entenderam? É uma exceção àquela regra anterior que a gente acabou de ler. Né? Então, é uma das únicas hipóteses que
mesmo não tendo mais a presença da lei no ordenamento jurídico, vai prevalecer os efeitos. Ah, professor, por que vai prevalecer? Porque essa norma, o artigo 3º, deixa explícito, não é nem implícito, é explícito esse caráter aí para vocês, entenderam? Então, tomem cuidado com essa questão, porque aliás, com esse tópico, porque geralmente as questões vão fazer o seguinte, ela vai chegar lá. Ah, João praticou um crime que foi criado para a Copa do Mundo, blá blá blá, do Brasil. Após a Copa, esse crime deixou de existir. Logo, 2 pontos. Aí tá lá, João vai ser liberado porque o crime não existe mais. Tá? Não é assim, tá? E também tem uma outra questão. Tem algumas questões que abordam aquela questão de crime continuado, tá? Então vamos imaginar que a pessoa praticou um crime continuado e quando teve determinado evento, a pena desse crime continuado aumentou. Então vamos supor que sequestro na época da Copa aumentou e o cara começou a fazer um sequestro que passou por essa época da Copa. Então mesmo que esse aumento tenha sido extinto posteriormente, ainda assim prevalecem os efeitos, correto? Eu sei que lendo a lei seca fica um pouco complicado de visualizar, mas já faremos as questões, né? Se a gente fosse fazer as questões sem dar uma olhada aí, ia ficar mais complicado, né? Então vamos lá. Tempo do crime. Considera-se praticado considera-se praticado a crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Nossa, professor, que confuso isso aí. Pessoal, para quem acompanha a nossa página aqui no TikTok, no Instagram, nós temos um mnemônico. O que é um mnemônico? São junção de palavras, então, enfim, de iniciais que formam palavras que te ajudam a lembrar. Então, esse artigo 4º é o famoso luta. O que é? Lugar, ubiquidade. Tempo, atividade. Então, tempo, momento da ação ou omissão, que é justamente a atividade, ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E aí depois nós vamos ver o LU, né? Lugar, ubiquidade, ok? Mas vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui que o LU está lá no artigo 6º, lugar do crime. Mas vamos ver o artigo 5º antes. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Vamos lá para o parágrafo 2º aqui. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Pessoal, esse artigo 5º, ele cai demais, ele chove mesmo, tá? E você tem que observar com muito cuidado. Quando você for resolver questões que falem sobre essa questão de extraterritorialidade, que é o nome correto ali, você tem que prestar atenção sobre quem é o dono da embarcação ou da aeronave. Professor, não entendi. Vamos lá ler de novo, com muita calma para você entender. Consideram-se extensão do território nacional. Ou seja, mesmo não estando no território nacional, considera-se extensão. O que vai ser considerado extensão? As embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço de governo brasileiro. Professor, então você está falando que se tiver por exemplo, uma embarcação
a serviço do governo brasileiro na Alemanha, ela vai ser considerada brasileira? É exatamente isso que eu estou contando para você. Ah, professor, mas se tiver uma embarcação brasileira, outro tinha dado o exemplo de serviço do governo brasileiro, mas embarcação brasileira, enfim, vamos imaginar na África, tá lá no continente africano, navegando, etc., fazendo ali, contornando a barriguinha ali do continente. Vai ser considerado território nacional? Vai. Professor, qual que é o efeito prático disso? Ué, se é território nacional, é julgado no Brasil. Não, professor, mas está na Alemanha. Tá bom. Mas está na Alemanha dentro da embarcação da aeronave? Se sim, vai ser julgado no Brasil. Então preste atenção quando você for resolver questões sobre esse tema, se o crime aconteceu dentro da aeronave ou embarcação ou aos arredores. Como assim? Às vezes fala assim, olha, é um avião brasileiro que estava no aeroporto internacional de Nova York, teve tal, uma discussão e os dois saíram do avião e um matou o outro. Opa, mas matou dentro ou fora do avião? Ah, não, matou fora. Entenderam? Então, prestem atenção que as pegadinhas, elas são, assim, para os desavisados, não no mau sentido, mas para quem ainda não conhece as pegadinhas, elas te convencem. Porque você olha assim, pô, mas beleza, tava ali, então o que tem a ver, entendeu? Então, sempre preste atenção nisso, tá? Ah, professor, então quer dizer que o inverso também se faz verdadeiro? Se uma aeronave dos Estados Unidos estiver aqui, acontecer um crime dentro da aeronave dos Estados Unidos. Exatamente. Você descobriu a verdade. Se acontecer um crime dentro de uma aeronave de natureza pública dos Estados Unidos ou a serviço do governo dos Estados Unidos, também vai aplicar essa regra, tá? Uma regra muito comum no direito internacional, tá? Dito isso, pessoal, também vou falar sobre mais um assunto para você nunca esquecer. Você já parou para pensar o porquê que cruzeiro, sabe aqueles cruzeiros, conseguem ter cassino, mesmo que no Brasil tenha uma proibição para jogos de azar? O que acontece, pessoal? Os cruzeiros, eles são de outras nações. Então vamos supor que seja um cruzeiro italiano, tá? Como esse cruzeiro é privado, quando ele está dentro do Brasil, ele vai ter que se pautar pelas leis brasileiras, entendeu? Ele é privado, não é um cruzeiro público a serviço do governo, é um cruzeiro privado. Mas quando ele se afasta e está em águas internacionais, aí passa a ser o território de outro país. Professor, não entendi. Então vamos lá. Um cruzeiro italiano está dentro do território brasileiro. Ok. Qual a lei penal que rege? Brasileira. O cruzeiro italiano está em águas internacionais. Qual a lei que rege? A lei italiana. Aí, vamos supor que lá seja autorizado cassino e tudo que vocês imaginarem, roleta, tudo que a galera gosta. Estou até com medo de falar essas palavras, que já o TikTok me derruba aqui, né? Vai saber, né? Essa onda de jogo de tigre e outros bichos aí, né? Certo? Compreendida essa primeira parte, pessoal. Ok? Então vamos imaginar um outro exemplo, um cruzeiro privado brasileiro que está na Alemanha. Qual a regra que vai reger? A regra do direito penal alemão. Ah, não, ele está em águas internacionais. Qual a regra que vai reger? Regra brasileira, tá? Ah, professor, aeronave, como é que é? Mesma situação. Ah, professor, mas a aeronave pode estar em água internacional? Pode, né? Porque a aeronave, por mais que ela esteja sobrevoando, ela sempre vai estar em cima de algum lugar, né? Ah, não, professor, a Terra é plana. Não, não é não, meu amigo. Vamos com calma. Vamos com calma, que senão dá errado. Vamos lá. Lugar do crime, pessoal. Aquilo que eu mencionei para vocês. Sempre se lembre do mnemônico luta. Então, lugar, ubiquidade. Então, o que é essa tal da ubiquidade? Considere-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado.
Então, lugar, ubiquidade. E tempo, teoria da atividade, que é a tal da ação ou omissão. Correto? Olhe bem o mnemônico, veja esses dois artigos, o artigo 4º e o artigo 6º, e treine, porque é o único jeito de você consolidar isso. Eu sei que algumas pessoas falam, mas isso aí já é batido. É batido, sempre cai e sempre tem gente que erra. Pra você ver como é que é. É batido, é uma coisa que é cobrada sempre nos concursos públicos e sempre o pessoal erra. Então, não perca essa questão. Ela já é manjada, né? Vamos lá. Agora, pessoal, nós vamos entrar na extraterritorialidade, tá? O outro tópico era de extensão, né? Território nacional por extensão. Agora nós vamos entrar na extraterritorialidade. Embora, quando você vai abrir o livro, geralmente é tratado tudo no mesmo tópico ali. É claro, com subdivisão, mas tudo na mesma proximidade, né? E nós vamos ver duas situações. A extraterritorialidade incondicionada e a extraterritorialidade condicionada. Professor, não estou entendendo nada. Vamos entender tudo, então. Quando nós falamos a palavra extraterritorialidade, nós queremos dizer que, embora não estejamos em território brasileiro, aplicaremos a lei brasileira. Se é incondicionado, nós não precisamos de nenhuma condição. Basta bater em um dos critérios ali. E se é condicionada, nós precisamos de todas as condições. Entenderam o que eu estou falando? Então, na prática, é muito mais fácil você visualizar uma hipótese incondicionada do que uma condicionada, porque a condicionada precisa de todos os critériozinhos ali, né? E conforme eu for lendo, você vai lembrar até alguns casos aí de jogadores, não sei o quê. Você vai ver que tem algumas situações que já foram veiculadas na mídia, você já viu alguma situação que envolvia isso daqui, tá? Mas vamos lá. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Ou seja, aplica-se a lei brasileira, mesmo tendo sido cometido no estrangeiro. Vamos lá, os crimes. A. Contra a vida ou a liberdade do presidente da República, certo? B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, correto? Contra a administração pública por quem está a seu serviço. D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Correto? Deixa eu só explicar essa primeira parte, né? Vamos supor que o presidente ele está resolvendo questões diplomáticas na China, correto? E aí, um indivíduo chinês tenta matar o presidente da República. Ah, professor, mas ele está na China. Ok. Mas mesmo ele estando na China, mesmo ele sendo chinês, fica sujeito à lei brasileira. Ó, professor, estou começando a entender. Quando eu jogar uma questão, você vai entender melhor, tá? E o mesmo acontece nas outras situações. Então, contra o patrimônio ou a fé pública. Vamos supor que a Petrobras tenha uma escavação de petróleo e não sei o que em outro país, tá? De fato, eu não sei se a Petrobras tem ou não escavação em outro país, tá? Nunca parei para ver essa história. Eu sei que tem um documentário lá do Eike Batista, deveria assistir na Netflix, dizem que é interessante, mas enfim. Ah, professor, o que o Eike Batista tem a ver com Petrobras? Não vou entrar nisso aqui não, mas vamos seguir. Então, vou imaginar que tem lá a plataforma da Petrobras, etc. E essa plataforma está em outro país e por algum motivo uma pessoa vai lá e destrói essa plataforma contra o patrimônio público, tá? Então, vamos supor que ele faça isso de forma dolosa, tenta um incêndio, alguma coisa assim. Então, mesmo sendo uma pessoa de outro país e acontecendo em território de outro país, é contra o patrimônio público da União, Distrito Federal, Estado, território, município, empresa pública, sociedade, economia mista, autarquia ou fundação, tá? E é nessas hipóteses aí que você vai encaixando
como é o caso da Petrobras, tá bom? Que é uma sociedade de economia mista, tá bom? Por isso que as pessoas conseguem comprar parte da Petrobras. Ah, professor, e o Correio? Né? O Correio é empresa pública. Fica a curiosidade aí, tá? Ser contra a administração pública por quem está a seu serviço. Vamos imaginar um funcionário público que está ao serviço do Brasil em outro país. Né? Genocídio quando o agente for brasileiro domiciliado no Brasil. Né? E aí, aqueles crimes absurdos de genocídio. Tá? E agora vamos ver os crimes aqui para a gente já entrar. Os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. Tá? B. Praticados por brasileiro. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. E agora um assunto importante. No caso do inciso 1, só para vocês visualizarem melhor, porque eu acabei não deixando claro isso, que é um assunto meio complicado, por isso que eu estou indo por camadas. O inciso 1, pessoal, que é ali 1, os crimes, 2, os crimes. O inciso 1 trata-se de extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, se bater no critério A, B ou, presta atenção, ou C ou D, já é incondicionado. Já vai ser sujeito à lei brasileira, embora cometido no estrangeiro. Vocês ouviram a palavra ou? No inciso 2, é E. Precisa que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. E. Tenha sido praticado por brasileiro. E. Praticado em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercante, propriedade privada. Entenderam? Então, os outros são cumulativos. Então, você precisa identificar isso de forma cumulativa. Entendeu? E agora vamos ler onde eu tinha parado, que agora acho que ficou mais claro para vocês, tá? Nas questões eu prometo que fica um pouco mais fácil, porque agora a gente está lidando com a lei seca pura e fica um pouquinho complicado de entender, mas com a questão vai facilitar. Então vamos lá. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que é absolvido ou condenado no estrangeiro. Professor, me dá um exemplo aí. Vamos imaginar o seguinte, que um sujeito lá na China tenha tentado matar o nosso presidente da República. Ok? Lá na China, esse sujeito foi condenado. Mesmo ele tendo sido condenado, ele vai responder no Brasil. Ah, professor, agora fica fácil de lembrar. Mas, presta atenção. Vamos supor que na China, o sujeito foi absolvido. Mesmo ele sendo absolvido na China, ele vai ser julgado no Brasil. Ah, professor, que injusto. Não, vai ser feito todo o processo penal. Então, não quer dizer que ele foi absolvido na China que aqui ele está em paz, né? Vai ter o devido processo legal para ver se ele é culpado, se não é culpado, entendeu? Então, fica de olho nisso daí, tá bom? Vamos continuar. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Entenderam? Então, nesses casos, você ainda precisa das seguintes condições. Por isso que eu mencionei a respeito do ou. Tá? O ou encaixa justamente aqui. Entrar o agente no território nacional. Então, se o sujeito não pisar o pé aqui, não tem como. Tá? Ser o fato punível também no país que foi praticado. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Você notou a diferença do que eu acabei de ler? Eu parei aqui para você entender, tá? Então, um caso de extraterritorialidade incondicionada, tá? Então, o exemplo clássico é o cara ter mexido com o patrimônio da União, ter tentado matar o presidente, né? Ou tentado, ali ó, inciso, aliás, a letra C, né? Contra a administração pública por quem está a seu serviço. Então, vamos supor que tenha lá um delegado
federal que está fazendo uma missão nos Estados Unidos. Então está a serviço, tá? E aí alguém sabia que ele era delegado federal e atentou contra a vida dele para tentar atrapalhar alguma missão que ele estava fazendo, alguma investigação internacional, entenderam? Esse caso que eu narrei é incondicionado. Então, mesmo que ele tenha sido absolvido lá nos Estados Unidos, vai ter o julgamento dele aqui no Brasil. Ok? Ok, e vai para o tribunal do júri ainda, né? No exemplo que eu dei, de tentar matar o sujeito, vai para o tribunal do júri ainda, tá? No outro caso, a gente tem que ficar esperto nessa letrinha aqui que eu falei para vocês, letra D do parágrafo 2º, ó. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Então, o que eu quero dizer? Na hipótese de extraterritorialidade condicionada, caso o sujeito tenha cumprido a pena ou tenha sido absolvido, não há de se falar que terá o prosseguimento desta ação em território nacional. Entenderam? As questões mais difíceis abordam esses nuances. Por isso que eu sempre falo, leia a lei seca. Ah, professor, estou sem nada que fazer, leia a lei seca. Ah, professor, estou com muita coisa que fazer, leia a lei seca também. Porque lendo a lei seca, você começa a prestar atenção. Você nem precisaria de mim. Você nem precisaria de eu estar aqui fazendo live, assistindo. Só lendo a lei seca você olha, olha que curioso, um fala isso, outro fala outro. Será que o examinador vai cobrar isso? Sim, o examinador vai cobrar pra caramba. Tá? Vamos continuar? Letra E. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Tá? Ah, professor, qual a lei mais favorável? Ué, qual lei que é mais favorável para ele? A do Brasil ou do outro país? Entendeu? Como assim, professor? Vamos supor que no Brasil não tem extinto a punibilidade. O que é punibilidade? É o poder que o Estado tem de punir. Então, no Brasil não pode mais punir. Tá? Mas, aliás, vamos fazer o exemplo inverso. Nos Estados Unidos não possa mais punir, mas no Brasil ainda pode punir. Entendeu? Então, qual que é a lei mais favorável? Nos Estados Unidos. Ah, mas não sei o que, pode aplicar no Brasil. Tá, mas qual que é a lei mais favorável? Entendeu? Vamos lá. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro, fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior. Trata-se da hipótese de extraterritorialidade hipercondicionada. Tá? Como assim hipercondicionado? É justamente o exemplo que a lei brasileira aplica-se ao crime cometido por estrangeiro. Então vamos pensar um americano contra um brasileiro fora do Brasil. Mas sem, professor? Não, se reunidas as condições do parágrafo anterior. Ah, professor, quais são as condições? Primeiro, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Então, um crime que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Ou praticado por brasileiro. No caso, não, né? Mas, ou praticado em aeronave ou embarcação brasileira. E aí depois entraram agente no território nacional. Então, vamos supor que o americano entre no território nacional. Ser um fato punível também no país que foi praticado. Então, tem que ser crime no Brasil e nos Estados Unidos. Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo. Enfim, não terminei de ler tudo aqui, mas por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Nossa senhora, muita lei seca, né, pessoal? Agora vocês entenderam? Vocês entenderam o que eu estou falando? Tá? Também, para finalizar aqui, vamos prestar atenção na letra A e B. Tá? Então, além das condições que eu acabei de ler, vamos olhar aqui a letra A e a letra B. Não foi pedida ou negada a extradição. B.
houve requisição do ministro da Justiça. Eu sempre falo brincando na sala de aula que não houve requisição do Michael Jackson. Por que eu falo Michael Jackson? Para você lembrar do MJ. Porque às vezes a questão muda lá. Ah, ministro não sei o que da Defesa, ministro do STJ, ministro do STF. É o ministro da Justiça, tá bom? Só para você lembrar, as questões cobram palavras. Nossa, professor, que maldade, mas cobram palavras, ok? Agora vamos lá. Pessoal, já estamos chegando no final aqui da lei seca, tá? A gente vai até no artigo 12, ok? Artigo 12. Vamos lá. Pena cumprida no estrangeiro. Artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime. Ok? Quando diversas ou nela é computada quando idênticas. Entenderam? Então, a pena que o sujeito está cumprindo no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, ok? Mas quando é um crime diverso, ou nela é computada quando é um crime idêntico. Professor, é meio complicado de entender isso. Concordo, meus amigos. Por isso que eu coloquei 2 ou 3 questões sobre isso, porque daí eu trago um caso ali dentro das questões e te ajudo a visualizar, tá bom? Então, nesse momento, você tem aqui a lei seca, nas questões ali eu vou explicar o porquê que é, o porquê que não é, para que você compreenda com qualidade, tá? Mas vamos lá. Eficácia da sentença estrangeira. É quando uma sentença estrangeira vai produzir efeitos aqui no Brasil. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, restituições a outros efeitos civis. 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Professor, o que é medida de segurança? Vamos supor que o sujeito foi reconheceu-se no estrangeiro que o sujeito ele tem um grau elevado de esquizofrenia, né? Então, o sujeito tem ali alguns transtornos. Ele não vai ficar preso, mas ele vai cumprir as chamadas medidas de segurança, que é ele ficar internado em um hospital psiquiátrico. Para quem gosta de Batman e essas coisas, é ele ficar naquele hospital lá que o Coringa tava, que daí o Coringa conheceu a Arlequina, que ela era uma médica, uma doutora lá, e deixou ela doidona, tá? Eu esqueci o nome do hospital agora, mas, enfim, eu só estou explicando isso para que quando você leia a palavra medida de segurança, você entenda que é relacionada a essas instituições onde você deixa o sujeito lá, né, porque ele tem sérios, graves problemas de cognição, enfim, tá? Então, não cai nesse conto popular, não, que a galera fala de que mas no Brasil, se o cara alegar insanidade, não dá nada, e ele fica na casa dele. Então o cara vai alegar que ele tem uma psicopatia e vai ficar na casa, matando todo mundo. Não, né, meus caros? Vamos estudar, vamos olhar o negócio, vamos ficar caindo em papo bobo, não, hein? Vamos seguir. Parágrafo único ali do artigo 9º que eu estou lendo, tá? A homologação depende, letra A, para os efeitos previstos no inciso 1, então, para obrigar o condenado a reparação do dano, a restituição e outros efeitos civis, de pedido da parte interessada. B, para os outros efeitos, ou seja, inciso 2 ali, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou na falta desse tratado de requisição do Michael Jackson. Michael Jackson, professor? Não, do ministro da Justiça. Eu sempre faço essa brincadeira do Michael Jackson para você não esquecer. Eu sei que é sacanagem, mas lá na hora da tua prova, na hora do teu concurso, o cara, o examinador, tá? Ele vai trocar essa palavrinha ministro da Justiça por qualquer outra. Então, ministro da Defesa. Aí você tá lá fazendo a prova e fala, nossa, tá igualzinho o texto, vou marcar, mas ministro da Justiça. O ministro do STF. Você fala, ministro com ministro é a mesma coisa, né? Não é, né? Então, presta atenção. Agora, pessoal, nós entramos em algumas partes mais tranquilinhas, que é o artigo 10, 11 e 12. Depois a gente vai para as questões. 10. O dia do começo inclui-se no computo do prazo.
Então, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, o que o artigo 10 está falando para a gente? Ele está falando da contagem do prazo de direito penal. Professor, por que você explicou isso? Porque existe o prazo de processo penal. Quando a gente for resolver uma questão, eu vou te explicar como saber se o prazo é de direito penal ou de processo penal. Se você observar que é um prazo de direito penal, trata-se geralmente de prazos rápidos, porque o direito penal envolve a questão da prisão. E prisão tem que ser uma coisa rápida. Já imaginou? O sujeito é preso e aí, não, mas o dia que ele fica preso só conta só dia de semana, não conta feriado, entenderam? Então, os prazos de direito penal estão ali no artigo 10. O dia do começo inclui-se no computo do prazo, contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, tá? Depois tem o 11 que também fala, já vou ler aqui junto. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações do dia e na pena de multa as frações de cruzeiro, tá? Só para explicar, existe uma diferença entre o prazo de direito penal e o prazo de processo penal, e quando a gente ver as questões, eu vou delinear aqui para vocês. Não vou falar agora para não ficar travando a cabeça de vocês. Sobre o artigo 11, o que é importante você entender completamente é o seguinte: o que é fração de dia? Vou explicar para você. O sujeito foi preso dia 18/7, hoje, às 23 horas. Vai contar esse dia porque o dia do começo inclui-se no computo do prazo. O artigo 10 está escrito aqui para gente. Então vai contar esse dia e vai contar inteiro. Como assim, professor? Ué, 11 horas do dia 18 é o dia 18 inteiro. Vai contar tudo. Ok? Professor, esse negócio de pena de multa e fração de cruzeiro. Está escrito fração de cruzeiro porque era a moeda da época que o Código Penal foi escrito. Então vamos imaginar que tivesse ali R$100 e, sei lá, 30 centavos. Então não vai se contar essas frações, vai contar os R$100 no caso de pena de multa, tá bom? Geralmente eu vejo questões só abordando essa questão das frações do dia. Tá? Fração da pena de multa são raras. Eu, da minha memória aqui, não lembro de ter visto nenhuma questão, tá? Sobre fração de cruzeiro, enfim, que hoje em dia é real, tá? Mas, se cair, você tá esperto, você tá sabendo, ok? Vai ter uma questão que aborda isso aqui e a gente vai resolver isso juntos. 12. As regras gerais deste código aplicam especial se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Professor, não entendi nada. Vamos supor que nós estamos estudando a lei de drogas, ok? Se na lei de drogas não tiver nenhuma disposição diferente do que nós estamos estudando aqui no Código Penal, aplica-se às disposições do Código Penal. Mas, se a lei de drogas dispuser de modo diverso, aplica-se a lei de drogas. Professor, eu acho que eu já vi alguma coisa parecida com isso. Você lembra quando você estudou lá aquela questão de como resolver conflitos de leis dentro do direito penal? Tinha lá especialidade, subsidiariedade, que era o famoso mnemônico CASE. Tá? Você lembra desse mnemônico? Se não lembra, entra lá na nossa página e confere. A gente tem vários mnemônicos lá que te auxiliam bastante nos estudos. Mas quando nós falamos de lei especial, nós estamos falando do critério da especialidade. Ok? É isso. Fizemos o título 1. Vamos para as famosas questões. Tá? Deixa eu aumentar aqui. E aí, agora é a hora de ver se você entendeu, se você compreendeu os pontos aqui que eu estava abordando contigo, né? Deixa eu só ver se a live está tudo certinho, né? Que agora eu vou começar outra rodada, né? Rodada de resolução de questões. Então, estou observando se está tudo correto aqui. Tudo certo, né? Olha que legal.
É isso. Deixa eu beber uma água aqui e vamos resolver. Vamos lá. Escrivão de polícia. Questão de... Opa, quase caí aqui. Questão de 2019. Olha só. O artigo 1º do Código Penal afirma que não há crime sem lei anterior que o defina e que não há pena sem prévia cominação legal. O mencionado dispositivo, ou seja, o artigo 1º do Código Penal, corresponde a qual princípio de direito penal? Entendeu a pergunta que ele nos fez? Pessoal, essa eu havia mencionado no começo da aula. A resposta é a letra A. E eu já vou fazer um desenho aqui para você entender, para você organizar aí na tua mente, nas suas anotações, por que a letra A. Então a resposta é princípio da legalidade. Pessoal, proibição da pena indigna não tinha nada a ver, não precisava nem pensar nisso. Proporcionalidade, embora também seja um princípio, não é o que está abordando aqui, tá? O que é proporcionalidade? Você imaginar que tudo é feito de maneira proporcional. Então, que há uma dosimetria da pena. Professor, o que é dosimetria da pena? Quando um sujeito é condenado por um crime, ele passa por 3 fases da dosimetria da pena, que é a pena base, depois, aliás, a pena base, depois a pena em abstrato, depois a pena definitiva. É aquele assunto lá da dosimetria da pena. Eu não lembro se eu já falei em live, mas já falei em sala de aula. Tá? Então, não é princípio da proporcionalidade também. Princípio da igualdade. Então, se tivesse uma questão falando todos somos iguais perante a lei, beleza, mas não tem nada a ver. Princípio da austeridade também não tem nada a ver. Então, lembre-se que é o seguinte, o princípio da legalidade, ele se subdivide, deixa eu ver se está ficando mais ou menos a anotação, ele se subdivide em 2. Opa! Opa, meu L aqui ficou meio... Deixa eu melhorar aqui. Reserva legal mais anterioridade. Professor, o que é reserva legal? O que é anterioridade? Reserva legal é o seguinte: para ser crime, é necessário que tenha sido estipulado o crime. Entendeu? Então, para ser crime, tem que estar descrito, tem que ser típico, tem que estar ali na lei, correto? O que é anterioridade, caro professor? Anterioridade é que, para ser crime, o crime deve ter sido criado anterior à conduta praticada. Ou, no mesmo sentido, a conduta praticada deve ter sido praticada posterior à criação do crime. Professor, tem alguma pegadinha nisso? Tem. Qual que é a grande pegadinha? Foi criado uma lei no dia tal. Esta lei possuía o vacatio legis de 1 ano. Um sujeito praticou tal conduta no período de vacatio legis. Então, ele praticou tal coisa, só que ainda estava no período de vacatio legis. Será que esse sujeito praticou o crime ou não praticou o crime? Pessoal, vacatio legis é um conceito de direito constitucional, mas que cai dentro do direito penal também, que é o período ao qual o legislador coloca como forma de adaptação. Então, vamos supor que colocou ali 1 ano para que as pessoas se adaptem, correto? Após esse período de 1 ano, é que a lei tem vigência. Preste atenção que eu não estou usando palavra à toa, tá? Eu estou usando um termo técnico, termo adequado. Tem vigência, tá? Antes disso, durante o período de vacatio legis, esta lei não tem vigência. Entendeu? Então, as questões mais complexas abordam isso. Então, a questão vai falar, olha, foi criado uma lei, tem que ser lei federal, tá? Não rola... aliás, primeiro, tem que ser lei, não pode ser medida provisória. Depois a gente vai ver isso nas aulas futuras, mas foi criada uma lei
Correto? Correto. Que estipulava como crime o sujeito vender vapes. Sabe aqueles negocinho lá que parece um pendrive que o sujeito coloca nicotina lá? Enfim, vocês sabem o que é o vape, né? Então foi criada uma lei que fala que vender vape é crime. Ah, professor, que absurdo. Ué, se tiver na lei é crime, né, meus caros? Né? Legislador que escolhe esse tipo de coisa. Porém, essa lei tem um período de vacatio legis de 1 ano. Ah, por que tem esse período? Porque o legislador achou bom para que as pessoas se adaptem. Então, hoje, você encontra vape com uma certa facilidade. E ele colocou esse período de vacatio legis de 1 ano para que as pessoas entendam que isso é crime, tá? Que o legislador também não quer, pelo menos a gente quer acreditar, né? Que o legislador também não quer sair prendendo as pessoas à torta e à esquerda, né? Então ele colocou lá vacatio legis. Então, vamos supor que uma pessoa foi pega vendendo o tal do vape um dia depois que essa lei foi publicada. Mas essa lei ainda está em vacatio legis, logo o sujeito não cometeu crime. Ah, professor, um dia depois do vacatio legis, aí ele cometeu crime. Por quê? Porque a lei está em vigência. Entendeu? As questões mais complicadas que abordam isso falam exatamente sobre esse assunto. Por isso que não basta saber o feijão com arroz. Por isso que tem que resolver questão, por isso que tem que participar de aula, por isso que tem que estar aqui nas discussões, né? Que não basta só saber o feijão com arroz, tá? Todo mundo sabe feijão com arroz, mas quem é aprovado é a pessoa diferenciada, ok? Se fosse fácil, meus caros, todo mundo era concursado. E eu não falo isso no sentido de desanimar, não. Eu falo no sentido de animar. Por quê? Porque você está se diferenciando. Você não é todo mundo. Você é uma pessoa que está focada, que vai se diferenciar e vai colher o fruto. Tá? Você está plantando, você vai colher. Vamos para 2. Lei temporária, hein? Lei temporária. Deixa eu abrir aqui na tela maior aqui que eu consigo ler. Lei temporária estabelece que constitui delito a venda de bebidas alcoólicas no raio de 2 km dos locais destinados à realização da Copa América no Brasil, considerando hipoteticamente que João pratique tal delito no período de, olha lá a palavra-chave, vigência da lei em comento. Em suma, o juiz poderá condená-lo? 2 pontos. Aí tá lá. Vamos ler ao contrário da letra E e depois voltando até a letra A. Letra E. Se a venda de bebidas alcoólicas ocorreu no raio de 5 km, visto que o delito aconteceu durante a vigência da lei temporária. Ué, a lei fala 2 km e vai acontecer o crime em 5? Atenção, pessoal, presta atenção. Eu sei que a matemática às vezes é uma coisa que assusta um pouco o concurseiro das áreas jurídicas, mas presta atenção nos números aí, hein? Ah, professor, por que não é essa? Poxa, meus caros, 2 aqui e 5 aqui, né? Não dá, né? Ah, professor, mas usa analogia. Analogia no direito penal não existe para prejudicar o réu, só para beneficiar. Tem isso como mantra. Analogia no direito penal só existe para beneficiar, não para maleficiar, tá? Letra D. Se a prática do delito for posterior à vigência da referida lei temporária. Ué, se for posterior, não tem, entendeu? Então, se for posterior, não tem o delito, entendeu? Tá? Que aqui ele está falando, o juiz poderá condená-lo. Se for posterior, não tem o delito. Somente até a data de término de vigência da referida lei temporária. Pessoal, essa é uma questão de interpretação. Ele está falando que o juiz somente poderia condenar se ele condenasse dentro do tempo da realização da Copa América. E não é assim, pessoal. Eu expliquei lá na lei seca e já vou dar a resposta para vocês. Essa tem gente que marcou, mas porque não entendeu. Tá? Letra B. Se a prática do delito for anterior à vigência da referida lei temporária. Pessoal, anterior não pode, já feriu o artigo 1º ali do Código Penal, que a gente acabou de falar até sobre os princípios. Professor, então o que sobra para a gente? Letra A. Após o prazo de vigência da lei temporária,
dado que o delito ocorreu durante a vigência desta. Agora, eu vou desenhar para que vocês compreendam. Então, vamos lá. Vamos supor que a lei começou 1/10 e foi até 12/12, ok? Vamos supor que estava acontecendo a Copa América nesses dias aí, tá? Ah, professor, mas você falou de prazo. Sim, por isso que eu estou falando que a Copa América aconteceu nessas datas. Eu não estou falando que a lei falou que era do dia até tal dia, porque se fosse prazo, aí nós trataríamos... enfim, também não dá diferença, né? Aquela diferença que eu mencionei para vocês de lei temporária e lei excepcional. Mas enfim, vamos seguir para o que interessa, senão já começa a complicar a mente de vocês. Então vamos lá. A Copa América aconteceu do dia 1/10 até o dia 12/12, correto? Correto, professor. No dia 8/11, o sujeito vendeu bebida alcoólica em 1 quilômetro do local destinado. Para não ter erro, vou colocar 1, porque às vezes eu coloco 2 e já te complica. Então, 1 quilômetro dentro do raio, correto? Correto, professor? Então, ele cometeu um crime nesta data. Você concorda que no dia 13, quem fizer a mesma conduta que ele não comete crime? Concordo, professor. Mas ele que cometeu a conduta neste dia, mesmo que esse crime tenha deixado de existir, irá responder. Professor, por que ele vai responder? Porque trata-se de um caso de lei excepcional ou lei temporária. Qual que é a diferença? Lei excepcional é um acontecimento, por exemplo, a Copa América. Lei temporária são datas, então do dia tal até o dia tal. Aqui eu escrevi as datas só para exemplificar, mas eu estava falando da Copa América em si, tá? E na prática não tem diferença nenhuma. Lei temporária excepcional, o efeito é o mesmo. Só que é importante você saber o conceito, por quê? Porque o examinador cobra, tá? Porque a OAB cobra, porque os concursos cobram, tá? Então é importante você saber o conceito por causa disso. E entenderam? Tá? Voltando aqui na nossa linha do tempo, deixa eu apagar aqui. Vamos supor que um sujeito cometeu essa venda de bebida alcoólica no dia, para não ter erro, no dia 28/9. O fato que ele praticou é crime ou não é? Não é crime, porque começou no dia 1. Ok? Ok, professor. O sujeito cometeu no dia 13/12. É crime ou não é crime? Não é crime. Por quê? A vigência, olha só a palavra-chave, a vigência foi até o dia 12/12. No dia 13 já não tem mais vigência. Mas quem cometeu dentro desses dias, mesmo a lei deixando de existir, irá responder posteriormente. É o que a letra A conta pra gente. Ok? Esse tipo de questão você nunca mais erra. Fechou? Vamos para 3? Essa é boa, hein? Técnico judiciário, hein? Deixa eu ler aqui com calma. Quanto ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adota a teoria... Só vou desenhar o mnemônico aqui. Quando você vê escrito lugar de crime e tempo do crime, já desenha a luta aí na tua prova. Desenha a luta. Professor, o que é essa luta aí que você tanto fala? Vamos lá. Vamos escrever aqui para vocês. L-U-T-A. O que significa o L, professor? Faz o L, não é isso aí não. L é lugar do crime. Qual que é o lugar do crime? Qual que é a teoria que fala sobre isso? Aqui, ó, U. Ubiquidade. Professor, e o tá? Tempo do crime. Professor, que letra feia. Obrigado. E o A. O que significa o A? Atividade. É o artigo 4º e 6º que eu mencionei para vocês. Então,
quando você olhar a questão que fala de tempo ou de lugar do crime, já escreve a luta na tua prova, já faz o LU e o TA e completa o bicho. Então olha aqui, tempo do crime. Onde que tem tempo do crime aqui, meus caros? Aqui embaixo. Qual que é a resposta? Letra A. Fechou? Não precisa nem ler mais nada. Decoreba na cara dura, mas você também pode entender um pouquinho como isso funciona, tá? Fechou? Professor, quero me aprofundar. Abre lá o artigo 4º e 6º, leia com calma que você vai compreender. Aqui agora eu estou te dando a senha para você acertar, né? Como diria aí, galera, pegou o código. Tô brincando, tá, pessoal? Humor. Vamos seguir para a próxima. Agora, pessoal, nós já vamos chegando em algumas questões complexas. Por isso que eu estou até dando uma desacelerada para a gente resolver com calma, ok? Essas são um pouquinho mais pesadas. Vamos lá. 3 chilenos revoltados com a derrota da seleção de futebol de seu país para o Brasil, então o Chile perdeu para o Brasil, depredaram uma sede internacional da Petrobras. Vou até fazer um desenho para a gente entender. Localizada em Paris. Nesse caso, eles estão sujeitos à aplicação da lei penal brasileira, uma vez que trata-se de hipótese de... Opa, rapaz! Então vamos lá. Uma sede da Petrobras que está na França, certo? E quem quebrou a sede eram chilenos, correto? Aí, vamos marcando o que não é aqui já para a gente entender. Território brasileiro por extensão não é. Por quê? Território por brasileiro por extensão é a história da aeronave ou a história da embarcação, tá? Aí tem lá, embarcação brasileira ou a serviço do Brasil. Aeronave brasileira ou a serviço do Brasil. Não é, tá? Territorialidade mitigada também não. Agora vamos lá. Lembra da diferença entre territorialidade condicionada e incondicionada? Quando você abre lá, tem o inciso 1 e o inciso 2. O inciso 1 é a incondicionada. E tá lá, presidente. Vou dar a resposta agora, hein? Patrimônio público da União. Aliás, contra funcionário público também. Então tem patrimônio público, aí envolve autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista. Contra funcionário público que está a serviço da União. Lembra-se? Se lembra, meu cara? Então, esse é o inciso 1. E o inciso 2 fala daquelas hipóteses que tem que ser crime aqui, tem que ser crime lá, tem que ser extraditado, blá, blá, blá. Tá? Então, já é uma hipótese que, digamos assim, improvável. Não vou dizer impossível, mas improvável de acontecer. Tá? Aqui, pessoal, nós já matamos a letra C. Professor, agora eu fiquei em dúvida pra caramba, agora eu não sei o que é, o que não é. Vamos com calma que você vai acertar. Tá? Vamos com calma. E agora nós temos o princípio da bandeira e o princípio da defesa. Tá? Vamos lá, pessoal. O princípio da bandeira é quando praticados no exterior em aeronaves ou embarcações brasileiras, lá não sejam julgados. Então vamos imaginar o seguinte, que tenha uma situação que envolvia a aeronave brasileira, só que essa situação não foi julgada por tal país. Aí vai ser julgada pelo Brasil. Ah, professor, se for julgada pelo país, aí não vai ser julgada pelo Brasil. Eu até dei um exemplo para vocês. Já o princípio da defesa é os casos que... deixa eu ver o conceito aqui para vocês, que eu gosto de falar conceito, que às vezes é bom você anotar. É o caso de vida ou liberdade do presidente da República, patrimônio ou fé pública dos entes queridos, contra a administração pública. E também tem um outro princípio que chama princípio da personalidade ativa e domicílio, que é no caso de genocídio. Pessoal, eu considerei essa questão
um tanto quanto avançada, tá? Porque ela não pediu feijão com arroz, tá? Às vezes o pessoal fala, mas escrivão não cai coisa tão pesada, só cai para delegado. Aí, ó, pagando a língua de quem falava que para escrivão não caía. Então, resposta correta é a letra E. Por quê, professor? Porque trata-se do princípio da defesa, que vai ser nas situações contra o patrimônio público da União, contra o funcionário público que está ali a serviço do Brasil, contra o presidente. O princípio da bandeira já é outra situação, ok? Então, fique esperto, tá? Essa questão ela envolvia um pouco de doutrina, por isso que eu considerei ela complicada. Com a letra da lei, você ficava entre as duas. Dava para chutar? Dava, mas agora você não vai precisar chutar que você entendeu. Vamos para 5. Ficam sujeitos à lei brasileira, sem a necessidade do concurso de nenhuma condição, os seguintes crimes praticados no estrangeiro. Olha só, pessoal. Olha só. Sem nenhuma condição. Sem nenhuma condição. Extraterritorialidade incondicionada. Ah, professor, por quê? Porque a condicionada são com as condições. E a sem nenhuma condição é incondicionada. Agora vamos lá. Praticado por brasileiro, opa, essa é condicionada. Tem lá 1 milhão de coisas que a gente já viu. Condicionada. Vou escrever só conde aqui que vocês vão ficar bom. Tá? Condicionado. Aqueles que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. Condicionado. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Opa, incondicionado, achamos o gabarito. Professor do céu, não lembrava. Acabei de ler, mas não lembrava. Sim, nós lemos juntos, mas é assim mesmo, pessoal, repetição. Mas vamos continuar aqui. Praticados em aeronaves brasileiras mercantes de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Condicionado também. Praticados em embarcações brasileiras mercantes de propriedade privada, quando em território estrangeiro e não sejam julgados. Ué, essa aqui repetiu as duas. Que estranho. Acho que o site de... idêntico à questão, caramba. O site de questão deve ter tido um errinho. Mas enfim, nosso gabarito é a letra E, tá bom, pessoal? E se você voltar lá na lei seca, eu peço que você faça uma leitura. Esse é o tipo de questão, pessoal, que infelizmente você precisa ter intimidade. Você precisa... eu sei que é feio dizer isso, mas você precisa decorar, tá? Porque vai cair algo literal e você precisa estar esperto para esse assunto aqui. Ok? Gabarito de letra C. 6. Pessoal, essa é uma questão grande, tá? Então vamos ler com calma aqui para não errar. Beleza? Antes de ler com calma a 6, como vai envolver também, eu vou falar aqui para vocês rapidinho as incondicionadas e as condicionadas já para vocês lembrarem. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui. Ó. Incondicionada, extraterritorialidade incondicionada. Quais as hipóteses que são incondicionadas? Presidente da República, vida e liberdade. Se tiver alguma outra situação que não seja vida e liberdade, não é julgado. Olha a pegadinha. Olha a pegadinha. Vida e liberdade. A administração pública, segunda hipótese. Ó. A administração pública direta e indireta. Patrimônio ou fé pública. E o outro, genocídio. Ok? E a administração pública você inclui ali o funcionário público, tá? Condicionada. Crime. Tratados ou convenções que o Brasil se obriga a reprimir. Aeronave ou embarcações brasileiras sem julgamento no estrangeiro, tá? Vamos imaginar, um crime aconteceu dentro de uma embarcação do Brasil, certo? Só que não foi julgada pelo país onde essa embarcação estava. Embarcação do Brasil, mas estava, por exemplo, na Índia. E não foi julgada pela Índia. Aí sim pode julgar se preenchidos os critérios.
e crime contra o brasileiro, que a gente já tratou também. Ok? E aí tem lá aquilo que eu já apresentei para vocês, eu anotei aqui, mas naquela hora eu falei de cabeça. A hipercondicionada é crimes praticados por estrangeiros contra brasileiros fora do Brasil. Show de bola? Ok? Agora sim, vamos para 6. Analise a seguinte situação hipotética. Vanderlei, holandês, cometeu um crime na China e lá foi processado e condenado a pena de 6 anos de reclusão, os quais já foram integralmente cumpridos. Advém que, pelo mesmo crime, também foi processado e condenado no Brasil a pena de 11 anos de reclusão. De acordo com o Código Penal, considerando que se trata de uma das hipóteses de extraterritorialidade incondicionada, Vanderlei. Aí, o que acontece com o Vanderlei, pessoal? Então vamos lá. Vanderlei, extraterritorialidade incondicionada, tá? Vamos pegando as informações. Foi condenado a uma pena de 6 anos lá fora, ok? Ele já cumpriu integralmente os 6 anos, ok? No Brasil, ele foi condenado com a pena de 11 anos, certo? E aí vamos ler as alternativas para a gente saber o que vai acontecer. Letra A, não, deixa eu descer aqui para vocês, não deverá cumprir pena alguma no Brasil, haja vista que China e Brasil não possuem tratado de extradição. Pessoal, seria verdadeiro em alguma situação? Seria. Qual situação? Se fosse crime, aliás, hipótese de extraterritorialidade condicionada, mas aqui ele escreveu para a gente que é incondicionado, ok? Ó, se fosse condicionado, aí a letra A seria verdade, mas não é verdade por causa disso. Fique esperto. B, não deverá cumprir pena alguma no Brasil, uma vez que já cumpriu integralmente sua pena na China. Não, por quê? Porque trata-se de extraterritorialidade incondicionada. Vamos seguir. Não deverá cumprir pena alguma no Brasil, em virtude da incidência do princípio da proibição do bis in idem. Não, meus caros. Bis in idem, embora pareça uma palavra bonita em latim, não se aplica nesse caso, não tem aplicação nenhuma. Tá? O que seria o bis in idem, pessoal? É quando a pessoa, por uma conduta só ela é punida 2 vezes. Então, vou imaginar que a pessoa praticou um fato e ela está sendo punida 2 vezes pelo mesmo fato. Tá? Letra D. Deverá cumprir ainda 5 anos de reclusão no Brasil. Eles falam, será, professor? Já vou te falar um negócio aqui. Letra E. Deverá cumprir, em razão da soberania brasileira, mais 11 anos de reclusão. Só vou ler o artigo aqui para vocês e aí vocês me falam. Artigo 8º do Código Penal. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando as penas são diversas, ou nela computada quando idênticas. Olha só. Então, o que acontece? O sujeito tem que cumprir 11 anos. Por quê? Porque o Brasil falou que ele tem que cumprir 11 anos. Mas ele cumpriu 6. 11 menos 6. Meu Deus, professor, deixa eu contar aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 anos, meus caros. Fiz só uma encenação, tá? Só pra você achar divertidinho e se concentrar aqui, tá? O negócio de contar no dedo é engraçado. Apesar de contar no dedo é bom pra você não se perder. Se estiver ali tenso no momento da prova, é um método também que não é condenável, né? Entendeu? Professor, qual que é a grande pegadinha? Saber se é extraterritorialidade incondicionada ou condicionada. Tá? Se fosse condicionada, não cumpriria o restante da pena. Por quê? Porque não aplicaria essa questão do artigo 8º. Ok? Ok, professor. Agora peguei o jeito. E como é que é, né, pessoal? Poucos artigos, eu li do artigo 1, aliás, do artigo 1º, até o 12. E com
pouquíssimos artigos a gente vê várias camadas, vários conhecimentos, várias situações, sendo que são 12 artigos. Curioso, né? Vamos para 7. João comete um crime no estrangeiro. E lá é condenado a 4 anos de prisão, integralmente cumpridos. Pelo mesmo crime, João é condenado no Brasil a pena de 8 anos de prisão. E aí tá lá, João. Pessoal, essa questão ela foi anulada da prova de delegado. E eu já vou te explicar por que ela foi anulada. E eu vou te explicar por que é possível ter uma questão dessa também. Pessoal, ela foi anulada por quê? Porque a questão não deixava claro que se tratava de uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Ah, professor, por que ela não deixava claro? Porque ela não escreveu, ela não falou o crime, entendeu? Se ela falasse um crime, você poderia presumir. Então, um crime de genocídio. Um crime contra o presidente. Ok, mas ela não falou. E por que essa questão poderia ter validade? Porque somente os... veja bem, falei somente, hein? Somente os crimes que são incondicionados, é possível que a pessoa cumpra a pena lá no outro país e aqui também. Então, a banca ficou dividida na época, só que ela optou por anular a questão. Mas é possível que alguma banca faça a mesma questão igualzinho nesse formato e não anule. Ah, professor, é possível? É possível. A FGV é bem a cara de fazer isso, tá? Porque ela vai querer que o aluno tenha esse pensamento. Por isso que eu estou te dando esse pensamento. Porque daí você já vai ficar esperto, já vai pensar, nossa, mas se ele falou isso é porque é incondicionado. E aí você vai acertar. Beleza? Então vamos ler as alternativas. E agora você sabe que é uma hipótese de extraterritorialidade incondicionada. Tá bom? Vamos ler. Cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que, para essa quantidade de pena, não se reconhece o cumprimento de pena no estrangeiro, tem pena em cabeça. Não cumprirá pena alguma no Brasil, caso se trate de país com o qual o Brasil tem acordo bilateral para reconhecer o cumprimento da pena. Não cumprirá pena alguma no Brasil, uma vez já ocorrido no país que o crime foi cometido. Muita gente marcou a C, tá? Porque achou que era, que era condicionado, tá? Mas já expliquei para vocês o que a banca pensou. Mas não é a letra C, ok? Cumprirá 8 anos de prisão no Brasil, uma vez que o Brasil não reconhece a pena cumprida no estrangeiro. Não. Gabarito? Letra E. Por quê? Foi condenado por 4 no estrangeiro, certo? E no Brasil foi condenado por 8. Vamos lá. 8 no Brasil, 4 no estrangeiro. 8 menos 4, 4. Tá aí a resposta. Beleza? Mas reconheça que essa questão foi uma questão pesada. Olhando agora com gabarito fica fácil, mas na hora é realmente complicado. E muita gente marcou a letra C com convicção, tá? Mas o gabarito é a letra E. Posteriormente, a questão foi anulada. Mas se você está fazendo alguma prova, não fica contando com anulação, tá? Às vezes eu vejo aluno que ele vai fazer a prova e ele fica pensando, meu Deus, está anulada, então vou marcar qualquer coisa. Não, se está anulada, você acha que a questão está furada, marca a resposta certa. Por quê? Porque se estiver de fato anulada, ok. Se não tivesse, acertou também, entendeu? Não fica brigando com banca, pensando, não, mas isso aqui tá errado, não sei o quê, vou entrar com uma ação e não sei o quê, que eu vou destruir a FGV. Não vai, meu cara, não vai. Você vai errar a questão e é triste se você ficar por uma questão, tá? É triste. Vamos para 8. Analise a seguinte situação hipotética. Vicente, brasileiro, durante suas férias em Moscou, olha que legal, cometeu o crime de roubo contra uma loja de conveniência local. E lá foi processado e condenado a pena de 4 anos de reclusão, os quais já foram integralmente cumpridos. Ocorre que,
pelo mesmo crime, também foi processado e condenado no Brasil. A pena de 7 anos de reclusão. De acordo com o Código Penal, Vicente, só antes de ler, já lhe pergunto. Um sujeito brasileiro que estava em Moscou, certo? Que roubou uma loja de conveniência. É uma hipótese incondicionada, de extraterritorialidade incondicionada ou condicionada? Professor, é condicionada. É condicionada? Ok, se é condicionada, ele não vai cumprir a pena no Brasil. Professor, como assim? Somente cumpre pena no Brasil se for extraterritorialidade incondicionada. É presidente, crime contra a vida ou a liberdade. É genocídio, é contra o patrimônio público, é contra o funcionário público. Somente nestas hipóteses. Fechou? Então, vamos lá. A. Não deverá cumprir pena alguma no Brasil, tendo em vista que já cumpriu integralmente sua pena na Rússia. Gabarito. Letra A. Não precisa nem ler o resto. Tô brincando, vamos ler. B. Não deverá cumprir pena alguma no Brasil, haja vista que o caso narrado representa hipótese de extraterritorialidade condicionada. Tá louco? Deverá cumprir em razão da soberania brasileira, mais 7 anos. Tá maluco? Deverá cumprir em virtude do princípio da independência das instâncias, mais 7 anos. Que isso, rapaz? Letra E, deverá cumprir ainda 3 anos de reclusão no Brasil? Não. Olha só. Com esses conceitos que eu dei para você, você já olhava aqui e falava, opa, o que ele fez? Ah, não. É condicionado? Então vou ficar esperto. Se é condicionado, é letra A. Por isso que eu parei aquela hora no código, com muita calma, li os dois, comparei para você entender. Professor, ainda estou com dúvida. Leia o bendito código. E aí, se você não entender, você manda aí pra gente, manda lá nas questões, e às vezes a gente faz alguns posts, participa aqui na live, manda pergunta também, tá? O importante é se manter sempre em busca de compreender a alternativa inteira, tá? Não adianta ficar com esse papo de decoreba, mas eu só vou ver isso. Se você fizer 20 mil questões que seja, e você não entender, você não vai passar, meu cara. Porque não é repetição, é conhecimento, é compreensão. Ah, mas tem decoreba. Concordo que tem decoreba, meu cara. Mas você não consegue decorar todo o conteúdo de direito penal, fora as outras matérias do concurso, tá? Você precisa compreender. Então, pega uma questão, compreenda, letra por letra. Saiba o porquê não é uma e saiba o porquê é outra. Não fica só, não sei o que resolvi, gabarito é essa, vamos para a próxima, não sei o que. Porque daí você vai ficar nadando e não vai acertar, tá? Vamos compreender. Vamos para 9. A respeito da contagem dos prazos penais, tá? Se fosse processo penal, era diferente, tá? A respeito da contagem dos prazos penais. Assinale a alternativa incorreta, olha só, com base no disposto no Código Penal. Professor, onde é que está no Código Penal? Artigo 10, tá? Artigo 10 e seguintes ali. Então, vamos lá. Contam-se os anos pelo calendário comum? Verdade. Estão procurando incorreta, tá? Então, verdade. O prazo que terminar em domingo ou dia de feriado considerar-se-á prorrogado até o dia útil imediato. Imagina o seguinte. O sujeito foi preso, né? E aí, o último dia da prisão dele caiu numa sexta-feira. Aí, não. Então, ele não vai poder ser solto na sexta-feira. Aí vamos supor que segunda-feira seja feriado. Então ele só vai sair na terça. Não, pessoal. Não. Então, alternativa é a letra B. Letra C. Os meses são contados pelo calendário comum? Verdade. O que é esse tal desse calendário comum? Dia corrido, pessoal. Dia útil? Segunda a sexta. Dia corrido? Todos os dias. O dia do começo inclui-se no computo do prazo? Sim. É o que está escrito lá no artigo 10, meus caros. O dia do começo inclui-se no computo do prazo. Fechou? Ó,
Os dias são contados pelo calendário comum? Verdade. Então, tudo é verdade, menos a letra B. Ok? Por isso é a incorreta. Olha só, rapaz. Estou aprendendo, professor. Estou me tornando um verdadeiro mestre em questões de direito penal. É isso aí. É isso que eu quero para a tua vida. Fechou? Vamos para 10 para a gente fechar a nossa aula de hoje. A respeito da decontagem de prazo no direito penal, assinale a alternativa correta. Olha só. Correta, hein? O dia do começo não se inclui no computo do prazo? Se inclui. Então, essa já não é. As frações de dia são desconsideradas nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito. Será? É o gabarito, pessoal. Por quê, pessoal? Penas privativas de liberdade e restritivas de direito trata-se de prazo de direito penal, tá? Não trata-se de prazo de processo penal. Processo penal são outros prazos. Então, o prazo para apresentar testemunha é um prazo de processo penal. O prazo que o sujeito fica preso, tá? É o prazo de direito penal. Essa é a diferença, ok? Vamos lá. Letra C. Gabarito é letra B, mas vamos continuar. Contam-se os meses e os anos pelo calendário gregoriano, cujos meses são de 30 dias e os anos são de 365 dias. Não, pessoal. O que a outra questão falava ali? Calendário comum, tá? Letra D. O computo do prazo é suspenso em feriados nacionais e religiosos. Não, já imaginou esse exemplo que eu falei para vocês? O sujeito que está para sair da prisão e aí, hoje é feriado, ele vai ficar, hein? Letra E. O dia do término inclui-se no computo do prazo, sendo prorrogável até meia-noite do dia útil subsequente. Pessoal, nunca vi escrito nada desse tipo de coisa, tá? Isso aqui é delírio. Tem umas alternativas que são delírio, tá? Que o cara marca, eu acho que é quase um teste de sanidade, para saber se o cara tá concentrado ou não. Então, mesmo se for chutar, não chuta não é delírio não, tá? Chuta numa, pelo menos, que tenha chance, tá? Mas enfim, pessoal. A aula de hoje foi essa, tá? Eu quis mostrar para vocês, primeiro, o poder da lei seca e, segundo, não menosprezar o Código Penal. Não menospreze nenhum código, tá? Mas especialmente o Código Penal. Por quê, professor? Porque ele tem muito detalhe. Olha só, 12 artigos. Imagina se eu fosse professor de vocês. Já fui professor de direito penal, enfim, direito penal 1, 2, 3. Imagina se eu fosse professor de vocês e chegasse lá, olha pessoal, a prova de hoje é tranquila. 12 artigos, do 1 ao 12. Aí você ia falar, professor, isso aqui é de boa, não vou nem estudar. Olha o tamanhinho, isso aqui eu vou ler meia hora antes da prova, tô nem aí, professor. Será que você conseguiria acertar todas essas questões que eu coloquei aqui para você meia hora da prova? Acredito que não. Só lendo ali meia hora antes da prova você conseguiria acertar as 10 questões? Não conseguiria. Imagina se eu fizesse uma prova sem trabalho, valendo 10. Você iria acertar? Talvez não, né? Então, não menospreze, tá? A parte geral ali do Código Penal, salvo engano, vai até o artigo 180 e pouco, agora eu não estou me lembrando. Que vai ali, enfim, todos os crimes, etc., que é o que cai no TJ de São Paulo também, tá? Que eu acho que o artigo... Tem ali umas delimitações, vê ali certinho no edital, não vou nem chutar de cabeça para você não falar que eu errei, tá? Mas o que eu quero dizer? Mesmo pouquíssimos artigos possuem detalhes extremos, ok? Vimos questão de TJ, vimos questão delegado, vimos questão de escrivão, tá? Então, preste atenção, fechou? E próxima aula, fiquem de olho aí. A Isa vai fazer o banner aí pra gente, ainda vamos decidir o tema. Eu acredito que vou fazer sobre o processo penal, tá? Seguindo essa mesma linha, pegar alguns artiguinhos ali de processo penal, fazer algumas questões que eu achei interessante. Daí a gente tem uma continuidade aqui na aula e fica um negócio legal. Mas é claro, se vocês quiserem outra disciplina também, pode mandar. Pode ser direito constitucional, pode ser direito administrativo. Essas matérias base aí, todas vocês podem falar. Só matérias mais específicas que no momento eu não estou tendo foco, tipo direito do trabalho, processo do trabalho, direito tributário, mas o restante, direito civil, inclusive meu mestrado é em direito civil, processo civil,
direito penal, processo penal, tá? Direito constitucional, direito administrativo, tudo isso pode mandar que a gente resolve, faz uma live, discute aqui juntos, tá? Mas, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima semana. Fechou?